Nós diz assim, diz o título, lá se nós for lendo o versículo 1, Davi é ungido rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, nós diz assim: então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou um vaso do azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Levante a sua mão ao céu ou a Bíblia, ore dizendo assim: meu Deus, fala comigo nesta noite, através da sua palavra. Eu preciso ouvir a tua palavra e recebê-la no meu coração, pois a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa e é digna de toda a nossa aceitação. Se assente e louve a Jesus nesta noite. Irmãos, lemos a palavra de Deus, aleluia. Irmãos, sabemos que Samuel, aleluia, ele foi um dos profetas do Antigo Testamento. Samuel, meus queridos irmãos, ele foi um dos grandes homens de Deus da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz, aleluia, que Deus, meus irmãos, ele precisava de um rei em Israel, aleluia. Mas muitos podem pensar, mas já tinha um rei. Irmãos, sabemos que Deus, ele queria um novo rei para Israel. Por que Deus, ele queria um novo rei para Israel? Porque, meus irmãos, o rei que estava, porque o primeiro rei de Israel era Saul, e Saul foi rejeitado por Deus. Irmãos, e agora Deus, ele lhes fala para Samuel, até mesmo, você precisa ungir um rei, você precisa ungir um para ocupar o lugar de Saul, porque Deus havia rejeitado a Saul, aleluia. Irmãos, e por que Deus rejeitou a Saul, aleluia? Por que Saul foi rejeitado por Deus? E não sabemos que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, aleluia. Mas Deus rejeitou Saul como rei de Israel. Por que o rei Saul foi rejeitado por Deus? Uma pergunta, aleluia. Irmãos, Jonatas e Saul lideraram os israelitas a vitória na batalha contra os filisteus. Saul novamente desobedeceu ao Senhor, não cumprindo o seu mandamento de destruir os amalequitas e todos os seus animais, e o Senhor rejeitou Saul como o rei de Israel, aleluia. Irmão, Deus, ele estava precisando de um novo rei para liderar Israel, para ser um rei de Israel, aleluia. Irmãos, porque Saul, ele desagradou ao Senhor. Uma nova pergunta: o que Saul fez que não agradou a Deus, aleluia? O que Saul fez? Irmãos, se nós for ler pela palavra de Deus, aleluia, se por um lado Davi era obediente ao Senhor, Saul era persistente na desobediência. Israel estava em guerra e a ordem era esperar o profeta Samuel para oferecer um sacrifício. Mas, irmãos, no entanto, Saul tomou a direção e ele mesmo apresentou o sacrifício, usurpando a autoridade do profeta e desobedecendo as ordens de Deus, aleluia. Irmãos, sabemos que Saul, ele era rei e ele quis até mesmo ocupar o lugar do profeta de Deus.
Ele quis fazer o papel de sacerdote, aleluia. No entanto, Saul tomou a direção e ele mesmo apresentou o sacrifício, usurpando a autoridade do profeta, irmãos, e desobedecendo a ordem de Deus, aleluia. Ele era rei, ele não era profeta, não cabia para ele isso, aleluia. Quem deveria apresentar o sacrifício era o profeta de Deus, chamado Samuel. Irmão, muitas coisas Saul fez que desagradou ao Senhor, aleluia. E por isso agora Deus, ele vai falar com Samuel que ele precisa ungir um outro rei, aleluia. Ele tinha já uma pessoa escolhida para reinar em Israel, para ser rei de Israel, aleluia. Irmãos, continuando falando um pouco sobre Saul, aleluia. O rei Saul foi rejeitado por Deus por causa da sua rebeldia e falta de arrependimento. De muitas maneiras, o primeiro rei de Israel, aleluia, ele transgrediu a lei de Deus, desprezou a vontade do Senhor e fez aquilo que era mal aos olhos dele. Por isso Deus rejeitou Saul e outro rei foi ungido para ocupar o seu lugar, aleluia. Agora Saul está rejeitado por Deus e Deus, ele chega para, aleluia, o profeta de Deus chamado Samuel e diz: você precisa ungir outro rei, aleluia. Deus diz para Samuel, aleluia. Samuel estava com dó de Davi. Samuel, aleluia, ele não queria ter mesmo desagradar a Saul. Deus diz para, aleluia, Samuel: até quando, Samuel? Até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Até quando você terá dó de Saul, Samuel, aleluia? E Deus diz para ele, aleluia, enche um vaso de azeite, aleluia, e vem e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei, aleluia. Pega um vaso de azeite, Samuel. Pega um vaso de azeite e vai lá para a casa de Jessé. Sabe por quê? Porque entre os filhos de Jessé tem um lá que eu já escolhi para, aleluia, ser rei de Israel no lugar de Saul, aleluia. Tem um lá que eu já escolhi. Tem um lá que ele é segundo o meu coração. Tem um lá que é um segundo o meu coração. Por isso levanta-te, pega um vaso de azeite, vai lá, eu vou enviar você lá, porque entre meus irmãos, os filhos de Jessé, Deus já havia escolhido um para ser rei de Israel. Glória. E Samuel, quando Deus fala com ele fica com medo, aleluia. Quando Deus fala com Samuel, fala para ungir, aleluia, um dos filhos de Jessé, porque eu já escolhi. Quando Deus fala com Samuel, a Bíblia diz que Samuel, ele fica com medo. A Bíblia diz, aleluia, que ele se preocupa e ele diz: como eu irei, aleluia? Pois ouvindo Saul, ele vai me matar, aleluia. Pois ouvindo Saul, ele me matará. Então a Bíblia diz que Deus disse: então diz o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser, aleluia. Vai fazer um sacrifício, aleluia. Vai lá fazer um sacrifício e você vai convidar. Deus diz para Samuel, para o sacrifício de Jessé, aleluia, os seus filhos, aleluia. Vai lá na casa de Jessé, você vai fazer um sacrifício ao Senhor. Jessé, juntamente com os seus filhos, estarão lá. E a Bíblia diz que Deus, ele diz: e ungir-me-ás
quem eu te disser, Samuel, aleluia. Eu vou ungir, aleluia, você vai ungir aquele que passar na tua frente, aquele que eu vos disser. Quando eu falar contigo, você vai ungir um novo rei, aleluia. Aleluia. Irmãos, e a Bíblia nos diz que foi do Samuel que disseram ao Senhor, aleluia. Samuel foi para Belém, irmãos, e a Bíblia diz, então os anciãos daquela cidade, os anciãos lá de Belém, eles saíram ao encontro de Samuel. Samuel chegando lá, a Bíblia diz que eles chegaram para Samuel tremendo, e disseram para ele, de paz é tua vinda, aleluia. Aqueles anciãos, quando Samuel está chegando lá, aleluia, em Belém, eles perguntam, é de paz a tua vinda aqui, aleluia. Era um profeta de Deus que estava chegando. O povo sabia que era o nome de Deus. O povo sabia que era, aleluia, Samuel. E esses anciãos dizem para Samuel, de paz é a tua vinda. Samuel diz, sim, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício, aleluia. E a Bíblia diz, e santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício, aleluia. Irmãos, e neste momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Samuel, ele entra ali na casa de Jessé, aleluia, e de repente Samuel, ele enxerga o primeiro moço. A Bíblia diz, sucedendo que entrando eles, Samuel viu o filho de Jessé chamado Eliabe. E Samuel diz, aleluia, certamente agora está perante o Senhor o seu ungido, aleluia. Está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus, ele diz nesse momento para Samuel, para o Senhor disse, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Passa, meus irmãos, o primeiro filho diante de Samuel, e Samuel já pensa, está aqui ungido, é esse que eu ungi, rei de Israel. Mas Deus disse isso, não é este não, também tenho rejeitado, não é este. Não olhe Samuel, não olhe para a aparência, não olhe para isso, mas aleluia, Deus, o Senhor, olho para o coração. Eu não vejo como o homem vê, aleluia. Irmãos, e neste momento, Jessé, o pai daqueles moços, aleluia, a Bíblia diz, então chamou Jessé. Jessé chamou outro filho seu, chamado Abinadab, e o fez passar diante de Samuel. E a Bíblia diz, o qual disse, Samuel disse, nem a esse tem escolhido o Senhor, aleluia. Passou o segundo filho, e Samuel disse, não é este também que o Senhor escolheu, não é este não, ainda não chegou o ungido, ainda o Senhor não falou comigo, aleluia. Glória a Deus. E passou o terceiro filho de Samuel, chamado Sama, aleluia, e nem esse tampouco tinha escolhido o Senhor. Passou-se 3 filhos, ninguém desses 3 era o escolhido do Senhor, não era esses que Deus havia escolhido para reinar sobre Israel, não era esses que Deus havia escolhido para ser rei de Israel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que assim passaram os 7 filhos de Jessé perante Samuel, e nenhum desses foi escolhido, nenhum desses era o escolhido do Senhor, aleluia. Irmãos,
Samuel, neste momento, ele olha para Jessé. Havia passado 7 filhos de Jessé, aleluia. Havia passado 7 filhos perante a presença do profeta, e nenhum desses 7 filhos eram escolhidos. Era aquele que Deus havia escolhido para Samuel ungir rei de Israel. Aí, meus irmãos, Samuel ele pergunta para o pai dos moços, aleluia. Samuel pergunta para Jessé uma pergunta. Que pergunta maravilhosa. Samuel pergunta: acabaram os moços, aleluia? Acabaram os moços? Só tem esses, acabaram? Aleluia. Samuel pergunta, mas a Bíblia diz que neste momento Jessé fala e disse: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas, aleluia. Não acabou, ainda existe o menor, ainda existe o mais pequeno, ainda existe o mais novo. Ele está lá no campo apacentando as ovelhas. Irmãos, Deus, ele não se engana. Havia um ainda, aleluia. Havia um menor ainda, aquele que era mais rejeitado, aquele que era rejeitado pelos seus irmãos, aquele que não tinha talvez muita importância dentro da família. Ele estava lá no campo. O que é que ele estava fazendo? Ele estava apacentando as ovelhas, aleluia. Ele estava lá no campo. Quem é este que estava no campo? Este era o menino, este era o homem chamado Davi, aleluia. Glória a Deus. Quando Jessé fala, meus irmãos, aleluia, para Samuel, que tinha um ainda, ele está lá no campo apacentando ovelhas. Samuel neste momento diz: manda chamá-los, porquanto nós aqui todos, aleluia, que aqui estamos, nós não nos assentaremos até que ele venha aqui, aleluia. Ali está Jessé, ali está Samuel, ali está os 7 filhos de Jessé. E a Bíblia diz que todos ficaram em pé, esperando vir o menor que estava lá no campo, aleluia. Nós não vamos se assentar até que venha o menor aqui. Nós não vamos se assentar até que venha o que está lá no campo, apacentando as ovelhas de seu pai, aleluia. Samuel diz: manda chamar ele, aleluia. Manda ele vir aqui. E quando Davi chega, meus irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando Davi, ele chega ali onde estava Samuel, Jessé e os 7 filhos, a Bíblia diz, meus irmãos, que ele chegou, aleluia. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E neste momento, Deus, o próprio Senhor, ele fala com Davi, aleluia. Deus fala com Samuel: levanta-te, Samuel. Davi chegou aqui, levanta-te, porque este mesmo unge-o, porque ele mesmo, o meu escolhido, porque ele mesmo que eu escolhi, ele mesmo que eu separei para reinar em Israel. Aleluia. Saul já ficou para trás, Saul já foi rejeitado por mim. Agora levanta-te, Samuel, e unge, porque é este mesmo. Aleluia. Unge ele, porque é esse que é o meu escolhido. Aleluia. Irmão, já parou para pensar como ficou, aleluia, o pensamento, a mente dos demais irmãos de Davi? Davi era rejeitado, Davi, ele era o menor da família, Davi, ele não tinha muita importância
aleluia, dentro da sua casa, mas é este mesmo que Deus ele ungiu, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, aleluia. Neste momento a Bíblia diz que Davi, Samuel, ele tomou um vaso de azeite que estava nas suas mãos. Ele tinha ido com um vaso de azeite, onde Deus diz, lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a Bíblia diz que Deus diz para Samuel: pega um vaso de azeite e vai lá na casa de Jessé para ungir o meu escolhido. Então, quando Davi chega ali na casa, quando Davi chega ali na presença dos seus irmãos, a Bíblia diz que Samuel pega o vaso de azeite e unge-o no meio de seus irmãos. No meio dos irmãos, aleluia. Aqueles irmãos de Davi tiveram que reconhecer que Davi era escolhido de Deus. Os seus próprios irmãos precisaram reconhecer que Davi foi escolhido por Deus para reinar em Israel. Glória a Deus. E quando Davi ele derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, que coisa linda, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, aleluia. O Espírito Santo foi derramado sobre Davi, quando Samuel unge Davi, aleluia, a glória de Deus, a unção, o poder do Espírito Santo desceu sobre Davi, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Davi era o escolhido. Davi era o homem segundo o coração de Deus, que Deus havia escolhido para ocupar o lugar de Saul, aleluia. Irmãos, e vemos que depois disso a Bíblia diz que Samuel, ele se levantou, ele voltou ali para Ramá, ele voltou para a cidade da onde ele tinha vindo, aleluia. Irmãos, nós vamos ver Davi, meus irmãos, ele foi um rei, aleluia, de Israel, teve o seu ponto fraco talvez, ele pecou, ele caiu em pecado, mas a Bíblia diz, se nós for ler no capítulo 51 de Salmos, ele se humilhou, ele reconheceu o seu pecado diante de Deus, mesmo sendo rei, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, ele pecou, mas ele reconheceu o seu pecado, quando ele disse para Deus a sua oração: Senhor, não retiras de mim o teu Espírito, e não me lances fora da tua presença. Aleluia. Saul ele matou o urso, Saul ele derrubou o gigante Golias. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Ele deixou esse exemplo de homens de Deus, aleluia, um homem segundo o coração do próprio Deus. Aleluia. Davi foi homem segundo o coração de Deus. Será que Deus ele encontra nesta noite homens e mulheres que são segundo o seu coração? Irmãos, Davi foi ungido rei. Sabe por quê? Porque ele tinha humildade no seu coração. Sabe por quê? Que ele foi ungido rei de Israel? Porque ele era diferente. Ele era um homem sincero de coração. Ele era um homem, meus irmãos, que ele entendia, que ele reconhecia que sem Deus ele não era nada. Ele escreveu muitos salmos, ele deixou muitos, aleluia, acontecimentos maravilhosos na Bíblia Sagrada. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Que nesta noite, que nessa geração, que neste mundo atual, Deus ele possa levantar homens segundo
o seu coração. Davi foi ungido rei no lugar de Saul. Aleluia! Foi o segundo rei de Israel. Deus te escolheu, meu irmão. Você também é um escolhido de Deus. Glória a Deus. Como Davi era o escolhido de Deus. Deus chamou eu, Deus escolheu você, Deus escolheu nós, Deus ele escolhe aquele que é mais desprezado, Deus escolhe aquele que é mais rejeitado. É esse que Deus escolhe, meus irmãos. Deus não vê aparência, Deus não vê isso não, mas Deus sonda, Deus olha para os nossos corações. Se Ele olhar para nós e Ele vê coração sincero, nós somos escolhidos para glorificar o seu nome, não só para isso, mas para um dia ir morar com Ele lá na Nova Jerusalém de Deus, nos céus de glória que Jesus já preparou para nós. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe. Receba esta palavra e as palmas são para Jesus.